Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma aula da EBD. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor Jesus, esteja abençoando a cada um de nós neste dia, que nós possamos entregar as nossas vidas mais uma vez ao Senhor, confiando nos Teus provimentos para cada um de nós. Ajuda-nos que possamos sempre louvar o Teu nome, estarmos em condições aptas espiritualmente para isto e que nós venhamos a brilhar e a salgar este mundo, Senhor Deus, em mais esta semana. Abençoe os necessitados em alguma área de suas vidas, esteja contemplando a todos eles, através do grupo de oração, através das intercessões espalhadas por este mundo, que nós possamos sempre cumprir com o papel que nos cabe de interceder a favor daqueles que precisam e também por nós mesmos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Nós vamos hoje falar sobre um novo tema e é muito interessante saber que a palavra de Deus, ela se mostra às vezes com o mesmo assunto, muitas vezes, não sempre, sobre vários prismas, vários lados. A palavra de Deus, ela cerca os assuntos com muitos textos bíblicos que se auto-aplicam sobre ângulos diferentes de análise. Isso é muito interessante e é uma prova de que a palavra de Deus, de fato, ela é multiforme, como Deus o é também. E que bom que é assim. Então eu gostaria de começar hoje fazendo uma leitura do Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Deus eterno não construir a casa, é inútil o trabalho dos que a edificam. Se o eterno não proteger a cidade, não adianta nada a sentinela ficar vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. O tema de hoje é: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Este é o dito popular que as pessoas muitas vezes usam no seu dia a dia. Entretanto, sobre essas questões, há muitas pessoas que analisam, são peritas em fazer análises de fenômenos sociais, sejam eles quais forem. E isto não deixa de ser muito interessante também, porque deles nos valemos muitas vezes para nos apoiar nas nossas convicções e naquilo que o Espírito Santo nos fornece como uma possibilidade de abordagem para a estruturação das pessoas que formam a igreja ou mesmo a sociedade como um todo. Existe uma palavra, então, ou um termo que foi dita por um psicólogo cujo nome é Wayne Oates, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele refere-se a uma pessoa que atende a alguns requisitos e dá um nome para estas pessoas. Ele refere-se a uma pessoa que atende com esse nome que ele deu, work hates, alguma coisa assim, parecida com isso. Ele refere-se a uma pessoa que atende a alguns requisitos, então, como eu estava dizendo. Esta pessoa procura tempo livre, todo o tempo livre dela, para aplicá-lo ao trabalho. Esta pessoa também trabalha por dia mais horas do que deveria, então ela não cumpre a sua jornada diária na empresa, então somente ela ultrapassa isto.
Trabalha também para minimizar ou ignorar sentimentos de depressão e ansiedade, para trocar uma coisa pela outra, para afogar aquilo que está dentro dela. Muitas pessoas o fazem neste quesito de maneiras diferentes. Algumas pessoas se drogam, passam a se drogar, outras passam a beber, outras tiram a sua própria vida. Tem muitos modos que as pessoas tratam com sua depressão ou ansiedade nos dias de hoje. Essas pessoas que agem assim já receberam recomendações de pessoas para mudar estes hábitos. Essas pessoas mudam de humor ao perceber que não terão acesso às suas ferramentas de trabalho. Isso deixa elas tremendamente irritadas. No seu dia a dia não tem tempo para recreação e passatempos, não querem saber de fazer absolutamente nada além de focar no trabalho. Seu ritmo diário de labuta interfere na sua saúde físico-mental. Trabalha, então, muito mais de 12 horas por dia. Pessoas assim também não se lembram da última vez que tiraram férias. É chocante, mas existe gente assim espalhada por aí. Uma pesquisa realizada há algum tempo mostrou que entre 2.000 americanos, aqueles entre 18 a 24 anos, 37% deles tomavam café na sua mesa de trabalho. 70% deles almoçavam na mesa de trabalho também. 10% deles jantam sem sair do computador. E em outros 85 países, além deste que eu disse, foram pesquisados também e revelaram que 1/3 dos 12.000 pesquisados trabalham de 9 a 11 horas por dia. E no Brasil, o nosso país então, 17% das pessoas costumam atender a este requisito com aqueles desdobramentos que eu acabei de falar agora há pouco. Isto tudo visando atender à pressão por resultados, porque a competição é muito grande, tem muita gente no mercado de trabalho, poucas vagas, e as exigências são cada vez maiores. Tão maiores que eu sempre brinco que daqui a um tempo as pessoas deverão escrever no seu currículo se já fizeram cursos na NASA para irem a Plutão. Se elas não fizeram cursos e preparação na NASA para irem a Plutão, elas não servem para ocupar um cargo de trabalho, por mais simples que ele seja. Tamanha é a exigência cada vez maior por parte das empresas, uma coisa que não tem muito nexo, né? Socialmente falando, humanamente falando também. Isto também, embora pareça louvável, por um lado, selecionar pessoas as melhores possíveis para um cargo de trabalho, leva estas mesmas pessoas a um esgotamento físico e mental, fora outras consequências em função disto, como, por exemplo, infartos em pessoas cada vez mais cedo, AVCs em pessoas cada vez mais cedo também, estresse produzido na vida delas com baixa qualidade de vida, depressão, hipertensão, problemas no coração e no sistema digestivo, problemas cerebrais, uma série de coisas. A conta é alta, tão alta que pode terminar com morte prematura como última consequência. A palavra de Deus nos adverte: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tem preparado, para quem será? As pessoas ficam numa correria maluca nos dias de hoje e esquecem, muitas vezes, de cuidar da sua alma, que é
eterna, em detrimento de um tempo de vida aqui de 70, 80, 90 anos, talvez para muito poucos, 100 ou mais. Há uma tradução deste versículo que eu acabei de ler na linguagem mais moderna, mais atualizada, que relata o seguinte: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tem preparado para quem será? Ou na tradução, melhor dizendo, agora, mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. E quem ficará com tudo que você guardou? Lucas 12, 20 nos revela isto. Ainda há razões do porquê estas coisas e até fatalidades acontecem, que é em função da troca drástica ou de uma troca drástica, deixando-se de lado coisas como as pessoas afincas no trabalho, muitas vezes por cumprirem pressões e tudo mais que eu já disse, esquecem de dormir o suficiente, pelo menos, esquecem de comer bem e certo, esquecem de fazer esportes, esquecem de cultivar relacionamentos sadios, se divertir das mais variadas formas que nós podemos neste mundo, dentre muitas outras coisas que a cercam e podem fazê-las mais felizes. A moderação é útil e leva normalmente a bons resultados, tanto para o corpo como para a mente de uma pessoa, com comprovações científicas a respeito disto. O homem precisa trabalhar para se manter, claro que precisa, isso desde os tempos mais antigos, desde Adão e Eva, quando caíram em pecado, o trabalho foi uma das coisas que entrou como castigo, porque não era para ser assim, senão eles não viveriam no paraíso, não é verdade? Chamado Jardim do Éden, porque nós sabemos que a vida não é um paraíso por muitas razões, né? Tanto que diz um ditado popular, mais um deles, a vida é muito dura para quem é muito mole, né? Então a gente percebe que tem fundamentos que surgem das observâncias do dia a dia com relação a todas essas coisas, né? Entretanto, hoje, além de coisas como estas que estão sendo discutidas em função do trabalho, percebemos que, ao contrário da moderação, o excesso de trabalho faz muito mal e, quando ele falta, também é um grande problema. Segundo pesquisas atuais, em função desta pandemia, metade da população mundial ficará sem emprego e empobrecerá. Metade da população mundial perderá os seus postos de trabalho. Isso significa que, se nós estamos caminhando para 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 4 bilhões de pessoas economicamente ativas, o grupo dentro destas economicamente ativos, ficarão sem seus postos de trabalho, e nós sabemos que sem posto de trabalho não há ganhos. Sem ganhos não há circulação de moeda. Sem circulação de moeda não se compra absolutamente nada e também, por consequência, não se vende. Então, é uma via de mão dupla, mas que afeta muito mais aqueles que precisam se manter por alguma razão, pagar os seus aluguéis, comer, tomar remédios, pagar as contas comuns do dia a dia e mesmo aquelas contas extras. Então, tudo isso vai sobrecarregando em estresse também as pessoas. Nos dias de hoje, isso caminha iminentemente para um caos mundial, porque não se recupera uma economia do dia para a noite, e nós sabemos muito bem disto. Será que é por isso que a Bíblia nos fala que os pobres sempre estarão no meio de vocês? Isso foi Jesus que disse já há praticamente 2053 anos ou 2040 anos atrás, né? Então,
a sabedoria de Deus se manifestou ali, porque Deus sabia como este mundo caminharia e o que o reservaria para o futuro, e nós que estamos vivendo este futuro, o que ainda nos reservará daqui para frente. A aplicação deste texto é de João, capítulo 12, versículos 8a. E por oportunidade, ocasião também, Jesus mencionou isto porque Judas disse que havia um perfume muito rico ali, de preço caríssimo, né? Se não me falha a memória, segundo a palavra de Deus, 300 moedas de prata. 300 moedas de prata é mais do que um ano de trabalho, porque as pessoas ganhavam em média por um dia de trabalho uma moeda de prata. Então o perfume era valiosíssimo e muito raro. Estavam usando ele em Jesus, e Judas, olhando por aquilo, disse que havia pouca necessidade ou nenhuma necessidade de gastar aquele perfume usando numa pessoa, que no caso era Jesus, e que aquilo deveria ser usado para a venda e angariar dinheiro para ajudar os pobres. E Jesus disse o seguinte: então, vocês estão sempre com os pobres e na verdade sempre terão os pobres ao seu lado. Mas eu não, eu estou por um período curto, de no máximo 33 anos, que foi o caso que aconteceu, né? E eu não estarei sempre com vocês. E a minha missão aqui é digna disto e de muito mais, porque eu vim resgatar ao mundo de uma necessidade de salvação, porque o caos, a perdição, os desvios estavam sempre pelo caminho das pessoas. Então, Judas não foi muito feliz quando se referiu a estes termos naqueles momentos. Será que Deus está querendo mostrar algo nesse sentido para a humanidade, de que ela é totalmente dependente de Deus e não é autossuficiente? Ou seja, vocês corriam tanto para ficarem ricos que agora estão pobres. Não é verdade? Apesar de que nesta pandemia, segundo pesquisas, os poucos ricos existentes no mundo, os bilionários, arquibilionários, ficaram mais ricos ainda, mas isso é um punhadinho pequeno de pessoas. As pessoas que viviam bem, poderiam ser consideradas estáveis e bens, com seus bens, e por isso bem de vida também, como se diz, elas perderam tudo. Esses tempos aqui eu fui resolver um problema em Santo Amaro e eu passei ali no Largo 13, eu me choquei, porque muitas daquelas lojas que bombavam de gente nos dias úteis da semana estavam de portas fechadas e as ruas ali pareciam cemitérios. E olha que as pessoas já estavam circulando em número muito além do que o ideal. É porque o movimento não era por causa da pandemia, a falta do movimento, melhor dizendo. É porque simplesmente a falência bateu a porta de muitas pessoas. Por isso eu disse que Jesus poderia estar dizendo: vocês corriam tanto para ficarem ricos que agora estão pobres. E este é o fato de muitas pessoas nos dias de hoje. E ainda tem aqueles que se assemelham ao texto contido em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 6 a 15. Vamos dar uma olhadinha neste texto aqui. De 2 Tessalonicenses, versículos 6 a 15, do seu capítulo de número 3. O dever de trabalhar é abordado ali. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mandamos: afastem-se de todos os irmãos que estão vivendo como preguiçosos e que não têm ou não querem seguir os ensinamentos que demos a vocês. Vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo, pois não vivemos entre vocês como preguiçosos. Sabemos que o apóstolo Paulo fazia tendas no seu tempo livre para vendê-las e angariar dinheiro para não ser pesado às pessoas no desenvolvimento de suas missões. Não recebemos nada de ninguém
sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, para não darmos despesas a ninguém. É claro que temos o direito de receber ajuda, mas não pedimos nada para que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, não coma. Afirmamos isso porque ouvimos dizer que há entre vocês alguns que vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros ainda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mandamos e insistimos com essas pessoas que vivam em paz e trabalhem para se manterem. Mas vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Pode ser que alguém não queira obedecer ao que estamos mandando nesta carta. Aliás, o ser humano não gosta de obedecer a muitas das coisas que são pregadas ou são ditas, como provérbios sábios, né? Sejam eles quais forem, de alcance material ou até mesmo de alcance espiritual. Nesse caso, marquem bem essa pessoa e se afastem dela para que ela fique envergonhada. Porém, não tratem-na como inimiga, mas a aconselhem como se aconselha um irmão, para que ela possa mudar os seus conceitos. E tem ainda aqueles que fogem desses parâmetros que nós já dissemos agora há pouco. Os que perderam tudo, os que não querem trabalhar por ocasião até da segunda vinda de Jesus, que era um dos motivos abordados na carta de Tessalonicenses, e as pessoas diziam: bom, já que Jesus vai voltar e eu vou para o céu, eu não vou morar aqui, então para que eu vou ficar trabalhando, né? Não preciso, vou ficar na boa esperando este momento. Mas fora isso, tem aqueles que até têm trabalho, mas não querem trabalhar. Existe esse grupo de pessoas também. Então, para evitar frustrações, desgastes, riscos variados, é que existe um jargão popular estudado que, na verdade, está invertido e de forma satirizada. Ele satiriza este jargão popular que nós dissemos no início desse estudo. E ele é o seguinte: não faça hoje aquilo que você pode deixar para amanhã. É o contrário, né? Que se liga mais ou menos a essas questões abordadas agora, por último. Mas, na verdade, ela tem uma aplicação muito boa também. Deixar para amanhã as coisas, não fazendo-as hoje, porque, em alguns casos, isso evita muitas doenças, quando se há pressão excessiva em cima deste fenômeno sobre a pessoa. Aí é muito válido. É bom, então, em algumas circunstâncias da vida fazer isso, em outras, nunca. Mas tem uma coisa que está ao alcance de todos e que realmente deve ser buscada hoje e sem demora, não deixando para amanhã. Trata-se da salvação de uma alma. Isso nunca deveria ser deixado para amanhã. Mas muitos não só deixam para amanhã, se é que amanhã chegará, porque neste ponto, muitas pessoas, como tem um outro jargão, né? Fiado aqui só amanhã. Então você volta amanhã, você encontra de novo essa frase. Tem pessoas que pensam que a sua salvação também é assim, né? Minha salvação eu vou deixar para amanhã. E quando chega amanhã, ele fala: minha salvação eu vou deixar para amanhã, que na verdade é depois de amanhã. E assim segue e nunca chega, porque as pessoas não querem se envolver com Deus, não querem se envolver com as coisas pertinentes ao reino de Deus, ou pelo menos não como deveriam, de acordo com o que nós temos falado já em muitos dos estudos que fizemos até hoje aqui. Então, muitas pessoas agem assim, apesar de o mundo saber que não deveria, porque ninguém pode mentir para si mesmo. Então muitas pessoas
acabam trilhando caminhos em suas vidas que deveria ser mudado ou procurado, buscando a salvação e deixando os caminhos ruins de lado. Essas pessoas não buscam a sua salvação, mas por necessidade de se despressurizar, né, vamos dizer assim, elas buscam caminhos errados, mas não a sua salvação, a mudança de vida. Elas migram para outros caminhos tentando afogar as suas frustrações, as suas pressões, né? Por isso que o livro de Provérbios também diz que há caminhos que ao homem, num primeiro momento, parece ótimo, parece ser bom, mas o fim deles é perdição. E aí nós entramos com outro jargão popular. Essas pessoas acabam dando com os burros na água, como diz o ditado, porque trocaram o certo pelo duvidoso. Deveriam ter buscado a sua salvação para deixar as pressões de lado, a vida ruim, com toda essa bagagem que nós falamos, mas migram para drogas, para sexo livre, mudam para outros infortúnios, muitos, e isso acaba danificando a vida delas muito mais. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações. O livro de Hebreus 3, 7, 8a nos prega, nos ensina. E um outro texto. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a receber, ou melhor, a não receber a graça de Deus em vão. Muitas pessoas têm a graça de Deus porque ela é para todos. Chove para bons e para ruins. A graça está aí, é de graça. Mas muitos não a querem. Muitos, graças a Deus, optam por ela. Por isso está escrito aqui, esse texto, neste versículo. Porque ele diz, ele é Deus, o apóstolo Paulo falando: no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. No tempo em que Deus quis mandar o seu Filho, ele enviou. E para o quê? Para cumprir com o objetivo certo que ele tinha para salvar a humanidade. Ele não se negou a isto. Ele não usurpou em ser como Pai. Ele cumpriu com o seu dever. Então agora, por causa de tudo isto, Deus diz, agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, relacionado não só à salvação, mas em tudo que diz respeito a ela. Esse texto encontra-se em 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 até 2, e deve ser muito bem utilizado por todas as pessoas deste mundo. Então eu peço que Deus vos abençoe. Aqui nós terminamos mais uma vez um estudo segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Tenham todos uma boa semana e que Ele mesmo vos abençoe. Até a próxima, se Deus assim quiser.